Beleza, pessoal? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui ao curso Cidade, tá? A esse preparatório para o curso de admissão ao curso de habilitação ao quadro de auxiliar de oficiais, né? O nosso CHQAO, ok? Então, meu nome é Alexandre Oliveira, sou capitão do quadro complementar de oficiais na área de Direito, também sou da turma de 93, de sargento, tá? Então, minha turma aí, 90, até 93, foram os primeiros a fazer esse concurso de admissão, tá ok? Você já deve estar sabendo que para o acesso, né, ao quadro de auxiliar de oficiais, é pré-requisito, né, vocês serem habilitados e fazer o concurso, o curso de habilitação. Só que para fazer o curso de habilitação, existe um concurso, né? Um concurso é uma prova que irá habilitar os candidatos a realizar esse curso, ok? Então, se vocês observaram, quem deu uma olhadinha nas primeiras provas e nas últimas, perceberam aí um grau de um aumento aí, né, da dificuldade da prova, tá, ok? Início, aquelas provas do início, era uma provinha água na canela. As últimas provas aqui que eu estava observando já tem um pouquinho de dificuldade, tá, ok? Então, a nossa finalidade aqui, pessoal, é fazer com que vocês acertem as questões, todas as questões, tá? E para isso, né, nós temos que entender o conteúdo, né? E naquela parte do conteúdo em que às vezes cai aquelas questões do decoreba, a gente aí inventa um processo mnemônico para não errar e não perder nenhuma questão, tá? Vocês sabem também que a prova ela é dividida em duas partes, a parte geral, né, que vai cair a questão de português, história, geografia, e a parte que nos interessa, que é a parte de conhecimentos profissionais, ou seja, aquela parte que envolve normas, né, a saber, regulamento, estatutos militares, que será a nossa aula de hoje, são 10 questões, regulamento disciplinar do Exército, o RDE, também 10 questões, o RAI, regulamento de administração do Exército, 10 questões, e por fim, o Regulamento Interno de Serviços Gerais, o nosso famoso RISG, tá? Que também será 10 questões, ok, pessoal? Olha só, nada, pessoal, não é só a aula que a nossa aula aqui a gente vai tratar, bater o estatuto ali, aqueles pontos são bem mais importantes, entender a lógica do estatuto, não é só ler e decorar, é entender, né, o motivo, a lógica do estatuto, tá? Mas isso não substitui, é claro, o candidato aí em casa também fazer a sua parte, que é ler o estatuto. Às vezes a gente lendo sozinho, tem algumas situações que a gente não consegue compreender. Então, a ideia aqui é tentar esclarecer esses pontos obscuros que consta aí no estatuto, ok? Beleza? Então, é isso aí. Vamos lá, a nossa primeira aula, essa disciplina aqui, essa lei, estatutos militares, eu quero bater com vocês aí em 4 encontros, tá ok, pessoal? Vamos bater em 4 aulas aí. Nessa primeira aula a gente vai ver a parte 1 e 2 aí, os títulos 1 e 2, na segunda e terceira aula, até fecharmos toda essa disciplina essa legislação da Lei 6880, Estatutos Militares, ok? Beleza? Ao fim dessa aula, vocês têm que estar ali sabendo, entendendo, né, a lógica daquele assunto. Ao final da aula, pessoal, eu vou disponibilizar também para vocês, para não ficar só aquele negócio teórico e tal, e você ler, também eu vou disponibilizar algumas questões, tá, referente àquele tema que a gente estudou. Beleza? Então, a gente vai estudar o título 1 e o título 2, tá? Vou disponibilizar questões baseadas exatamente naquilo que a gente estudou, tá? Então, a pessoa vai lá, treino, pessoal, é para errar mesmo. Se errar, errei, vou lá no estatuto, verificar qual foi o erro para acertar a questão. Acabou. Você pode errar no exercício, não pode errar na prova. Então, não tem como vocês não acertarem as 10 questões. Se assistir a aula, entender a aula, ler o estatuto e responder os exercícios, tá? É natural vocês acertarem as 10 questões. Oliveira, pô, mas essa prova, às vezes, tem questões que cai decoreba, ali, letra de lei. Tem, às vezes cai, pode cair. Daí a gente também pode usar aquele processo do macete, né? Eu sempre usava, quando eu estudei para ESA, quando eu estudei para
para a escola de formação da Isaex também, eu usava processo mnemônico. Às vezes é um assunto que eu vi que ia pedir um rol ali, que se está ruim de decorar, fazia um processo mnemônico. Aí eu trouxe alguns aqui para a gente, mas cada um inventa o seu, faz ali o melhor, que ele bati naquele, porque assunto é esse, aí lembra daquela frase do processo mnemônico, você acerta, tem uma grande probabilidade de acertar as questões. Tranquilo, pessoal? Então vamos dar início à nossa disciplina, tá? Deixa eu pegar a nossa lei, que faz parte dos conhecimentos profissionais, como eu já falei. Nós vamos tratar da lei 6880, o nosso famoso Estatuto dos Militares. Antes de entrarmos na nossa aula de hoje, é interessante eu vou trazer aqui uma introdução, tecer umas rápidas considerações com relação a essa lei, com relação ao Estatuto, tá? Assim, de forma geral, é interessante nós entendermos o todo e depois partirmos para aquela parte específica, beleza? Então, nós vamos estudar aqui, essa lei 6880, a gente vai começar aqui, vamos aqui, a gente vai começar com a introdução, bota aqui, introdução, tá? A gente vai batendo aqui as gaivotas aqui, tá? Estatuto dos Militares, lei 6880. Pessoal, olha só, por que chama de Estatuto dos Militares? Geralmente uma lei, ela é chamada de estatuto quando ela regula, quando ela trata de situações de determinada categoria. Por exemplo, Estatuto do Servidor Público Civil. Então é um estatuto, é uma lei, Lei 8112, que vai tratar da situação de uma determinada categoria, qual seja os servidores público civil. Da mesma forma, Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei chamada de estatuto que vai tratar de assuntos sobre determinadas categoria, a saber, criança e adolescente. Por aí vai, Estatuto do Idoso e tal. E o nosso não é diferente. O nosso é um estatuto, e o nome é Estatuto dos Militares, e que vai tratar de assuntos, né, situação, direitos, deveres, de determinada categoria, que são os militares das Forças Armadas. Tá? Aí é a primeira observação que eu faço, porque essa lei regula tão somente os militares das Forças Armadas. Então não entra aqui, por exemplo, os militares dos estados, Polícia Militar e Bombeiro Militar. Apesar do Estatuto falar dessa categoria, né? Mas não está tratando da categoria, ela até vai falar quando a gente for estudar aqui quem é militar, quem é a reserva do Exército, das Forças Armadas, a gente vai falar do policial militar. Mas o Estatuto não é direcionado para o policial militar e nem para o bombeiro militar, tá? Ele é direcionado para os militares das Forças Armadas, porque lá o bombeiro, cada estado da federação tem o seu estatuto próprio, tá? Cada polícia e corpo de bombeiro tem seu estatuto próprio. É bem parecido com o Estatuto Militar, tá? Mas com suas peculiaridades. Beleza, pessoal? Então essa era a introdução que eu queria falar para vocês, tá? Com relação ao Estatuto dos Militares, tá? Não, a introdução não terminou ainda, olha só. E como é que é dividido esse estatuto, pessoal? Como é que é dividido esse estatuto, tá? Então, o estatuto, de maneira ampla, de maneira geral, ele tem os seus temas divididos em títulos, tá? Então, os títulos trazem os temas, né? Esses títulos são subdivididos em capítulos, e os capítulos, a depender do assunto, da extensão do assunto, os capítulos são subdivididos em seções, tá ok? Então, o nosso estatuto possui 5 grandes títulos, tá? 5 grandes títulos. O título 1, ele vai falar das generalidades, né? Vai lá, são 4 capítulos, vai falar da finalidade dos estatutos militares, vai falar das Forças Armadas, vai falar quem é militar da ativa, quem é militar da inativa, vai falar sobre hierarquia, né, vai falar sobre disciplina, cargo e função militar. Então, essas generalidades é que vai ser tratada no título 1. Né? Título 1 da generalidade vai tratar, o tema generalidade vai tratar desses assuntos nos seus capítulos, que eu acabei de falar.
beleza? Mas o que mais trata o Estatuto? No título 1. No título 2, o Estatuto vai trazer as obrigações e deveres dos militares. Militares também, é o que mais militar tem, são obrigações, tá? Então, o título 2 vai nos trazer as obrigações, né? Aí, as obrigações, lá você tem os valores militares, né? Vocês têm a ética militar, então, dentro das obrigações, né, você tem valores militares. A gente vai falar dessa manifestação dos valores, vamos falar dos preceitos da ética, que são as obrigações militares. E também o Estatuto traz um rol de deveres dos militares, tá, ok? A gente vai tratar e bater nesses rol de deveres dos militares. Então, é praticamente isso que trata o título 2, né, das obrigações e dos deveres. Tá? Mas militar não só tem obrigações, né, pessoal? Militar também tem direitos e prerrogativas, e é esse assunto, direitos e prerrogativas, que vai tratar o nosso título 3. O militar tem direito, por exemplo, à remuneração, o militar tem direito à licença para acompanhar o cônjuge, e por aí vai. Prerrogativas, os militares aí, por exemplo, têm prerrogativas do uso do uniforme, tá, ok? Então, esse título, o título 3 vai tratar desses direitos e prerrogativas, muito importante, muito interessante, nós, militares, sabermos o nosso direito. Então, vejo muita gente boa aí perder, né, o bonde aí porque não conhece o direito, fica dependendo ali do pessoal da primeira sessão, da sessão de pessoal, e às vezes é interessante nós conhecermos os nossos direitos para poder exigir uma coisa que é sua, que é nossa, beleza? Esse é o título 3. O título 4, pessoal, vai tratar, o título 4 vai falar de prescrições diversas, aí ele é bem extenso, né? Vai falar de vários assuntos, né? Vai falar da situação do militar, vai falar de, título 4, prescrições diversas, vai falar de situações, por exemplo, situações especiais dos militares, né? Aí vai falar do Instituto da Agregação, vai falar da reforma, né? Vai falar lá do militar extraviado e tal. Então, trata de vários assuntos, né? Essas prescrições especiais, trata de vários assuntos bem interessantes, da exclusão, do serviço ativo, dos militares das Forças Armadas. E, por fim, lá no último título, nós vamos falar um pouco aí sobre as prescrições finais, né, transitórias e finais. Então, de maneira geral, é disso que o Estatuto vai tratar, né? Ele vai reger a vida do militar, né? Nós, militares, da ativa e da reserva, tá, ok? Então, tudo que diz respeito aos militares, em princípio, vai estar previsto no Estatuto dos Militares. Se eu tenho direito, eu vou no Estatuto. Se eu tenho os deveres e obrigações, eu vou também no Estatuto. Beleza, pessoal? Então, vou botar aqui a gaivota, essa era a introdução. Cadê? Eu queria pegar um vermelho aqui, mas acho que não tem. Essa é a introdução que eu queria falar para vocês sobre o Estatuto dos Militares. Essa ideia geral, beleza? Aí vamos dar uma gaivotinha aqui, ó, introdução, ok? Tá aqui, peguei um preto aqui, beleza? O que mais a gente vai falar do Estatuto dos Militares, pessoal? Bom, eu falei, hoje, na aula 1, que a gente vai tratar hoje, eu vou tentar lhe dar o título 1 e o título 2, né? Vamos ver se a gente consegue dar esses dois títulos do Estatuto dos Militares. O título 1 eu falei, eu vou até apagar aqui, a gente vai acompanhar aqui no slide e acompanha aqui também. Deixa eu tirar essa cadeira aqui. A gente acompanha também aqui no quadro, né? Para a gente ter uma ideia geral, tá ok? A gente vai estudar hoje, olha só, o título, botar aqui, ó. Título 1. E esse título 1, pessoal, vai falar das generalidades. Botar aqui, ó. Generalidades. Beleza. Bom, esse título 1, botar aqui, ó. Vamos estudar aqui o capítulo 1. Capítulo 1, ó. Capítulo 1. E esse capítulo 1, pessoal, vai trazer para vocês, primeiramente aqui, ó. Vou falar, olha só, a finalidade do Estatuto dos Militares. Ó, tem que saber para que serve o Estatuto dos Militares, pessoal, tá? Deixa eu botar aqui. Ó, esse capítulo 1 aqui, pessoal, vai do artigo 1º, vou botar aqui, artigo 1º ao artigo 9º, tá? Olha só. Nossa aula de hoje é o título 1, generalidade, capítulo 1 vai do artigo 1º ao artigo 9º, tá ok? E nós vamos estudar inicialmente a finalidade do Estatuto dos Militares. Pessoal, qual é a finalidade? A gente vai traçando aqui os assuntos que a gente vai estudar. Primeiro,
falei na introdução, qual é a finalidade do Estatuto dos Militares? Para que um Estatuto dos Militares? Né, da Lei 6880, pessoal. Aí eu começo para vocês, né, já começando. Esse slide aqui, pessoal, também vai ficar disponível, né, se vocês quiserem, né, fica aí disponível. É um slide, uma aula que eu preparei em cima do edital, mas de uma forma mais, bem mais ali fácil de você entender, com as cores diferentes, aquilo que é importante eu coloquei de cores diferentes, também fica à disposição para vocês estudarem para a prova. Então, qual é a finalidade do Estatuto dos Militares? Essa finalidade, pessoal, está logo lá no artigo 1º do Estatuto. Diz lá, né, que está aqui no quadro também, que a finalidade do Estatuto dos Militares é regular. Regular o quê? A situação, tá? Regula o que mais? As obrigações. O que mais? Os deveres, os direitos e as prerrogativas de quem? Dos militares, da onde? Das Forças Armadas. Então, tudo isso que eu falei, esses 5 institutos aqui, ó, esses 5 institutos que eu falei, é o que o Estatuto regula. A situação dos militares, obrigações e deveres dos militares, tá? Direitos e prerrogativas dos militares. O que mais que eu falei? Obrigações, deveres, direitos, prerrogativas e prerrogativas militares. Essas 5, tá ok? Está aqui na cor vermelha, tá? Militares das Forças Armadas. Beleza? Então, essa é a finalidade do nosso estatuto, tá ok? Regular essas situações. Então, vou botar aqui, ó. Eu já sei de que trata o estatuto. Beleza, pessoal. Agora eu vou falar sobre Forças Armadas aqui, ó. Forças Armadas, tá? Ora, se a finalidade é tratar desses assuntos, dessas situações dos militares das Forças Armadas, e o que são as Forças Armadas, pessoal? Quando eu vou tratar das Forças Armadas, eu tenho lá na Constituição, no artigo 142, vai falar lá da missão constitucional das Forças Armadas. Mas o nosso Estatuto também traz lá no seu artigo 2º um assunto referente a essas Forças Armadas, né? Ele vai tratar da Constituição, como é que é constituída, destinação, característica, organização e subordinação. Tá bem? Beleza? Ah, tá. Como é que é constituída essas Forças Armadas, a qual o Estatuto tutela, né? Ele regula as situações dos militares das Forças Armadas, né? Mas o que é que essas Forças Armadas? Qual é a sua constituição? Bem tranquilo, né? Como eu falei no início da aula, polícia militar não entra aqui, nem bombeiro militar, isso aí vocês sabem, tá? Mas a Constituição está lá, Marinha, Exército, Aeronáutica. Falei polícia militar, que pode ter alguma pegadinha na prova, colocar lá Forças Armadas. Eu tenho certeza que nós, se fosse o civil, erraria. A gente, para esse concurso, não tem como errar. Então, as Forças Armadas é constituída pelas 3 forças singulares aí. E qual é a destinação das Forças Armadas? Bem tranquilo também. A gente sabe, isso aí está lá na Constituição, né? E ela tem uma finalidade, ela tem uma destinação, que é a defesa da pátria, né? A segurança, né? Nossa segurança nacional, a garantia dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, e também a garantia da lei da ordem, a nossa famosa GLO, que está sendo empregada aí constantemente. Então, essa é a nossa destinação, tá ok? Nossa finalidade. Repito, essa destinação não está só no Estatuto. O Estatuto extrai essa destinação da nossa Constituição. Beleza? O que mais das Forças Armadas? Quais são as características das Forças Armadas? Qual é a sua essência? Elas são instituições nacionais. Nacionais porque ela é distribuída em todo o território nacional. É por isso que você tem quartel em todo lugar. Do Iapoque ao Chuí, porque ela é uma instituição nacional. E o que mais? Permanente e regulares, tá ok? A sua regularidade nada mais é do que esse cumprimento da sua missão constitucional. Então, essas são as características, tá ok? Organização importantíssima. As Forças Armadas, elas são organizadas, elas são posta em 2 pilares, bem conhecido também da gente, né? Que é a hierarquia e a disciplina. Sem um desses pilares, nós não temos Forças Armadas, tá, pessoal? Nós não temos uma organização chamada Forças Armadas. Sem um desses pilares, ou sem a hierarquia, que nós vamos estudar daqui a pouco, ou sem a disciplina, nós podemos ter qualquer coisa, um bando armado, uma milícia armada, mas não uma força armada. Então, nós temos forças armadas porque a sua organização é baseada na hierarquia e na disciplina. Beleza? O que mais?
Subordinação. Vira e mexe cai em prova isso aqui, mas a gente não dá para engerrar, né? Tenta pegar o aluno, por exemplo, em prova de concurso, que as Forças Armadas é subordinada ao ministro da Defesa. As Forças Armadas é subordinada ao comandante do Exército, ao Exército, e a Marinha ao comandante da Marinha. Não, não. O chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República, tá, pessoal? Botei aqui, Autoridade Suprema, presidente da República. Pronto. Aqui nós temos as características das Forças Armadas. Por quê? Porque a finalidade é regular a situação dos membros das Forças Armadas. Então, nós estudamos, sabemos agora o que é, né, como é que é a característica dessas Forças Armadas, a sua constituição, destinação, organização e subordinação. Beleza, pessoal? Ótimo, ok. Já sei a finalidade. Vou botar aqui o nosso... Eu já sei o que é as Forças Armadas, as suas características das Forças Armadas. E agora eu vou falar dos membros das Forças Armadas, que é o mais importante, né? Que somos nós, né? Os militares, tá? E sobre militares, pessoal, vou falar desses caboclos aqui, ó. Militares. E desses militares eu quero falar de dois. O da ativa e o inativo. Inativo, beleza, pessoal? Ah, bacana. Olha só, o nosso Estatuto dos Militares, pessoal, só traz duas categorias. Né? O militar, ele só está em duas situações. Ou ele está na atividade, ou na ativo, em serviço ativo, né? São nomes sinônimos, né? Ou ele está na ativa, né? Ou ele está na inatividade. Não tem meio termo, tá ok? Ou ele está na ativa, ou ele está na inatividade, tá ok? Então, esses militares, né, são membros das Forças Armadas, denominados militares, já acabei de falar, tá? Ele encontra em duas situações, na ativa e na inatividade. Pessoal, na prova, né, pode cair, literalidade. Quem são os militares da ativa? Aí o Estatuto nos traz um rol aí de 5, né? Cinco casos aí que os militares estão na ativa. Quem são os militares da ativa, tá ok? Então a gente vai bater aqui de cada um, é fácil, né? O pessoal que está na ativa aí sabe, né? A gente lendo aqui sabe, mas às vezes pede na prova, tem alguma pegadinha e a gente pode errar a questão, tá ok? Vamos tratar isso aí bem tranquilo, né? Depois a gente faz aqui um processozinho mnemônico, aí é um processo meu, que eu inventei ali uma frase para eu tentar memorizar os militares da ativa, tá ok? Cada um faça, né? É interessante fazer o seu processo mnemônico, tá ok? Vamos lá. Quem são os militares da ativa, pessoal? Olha só, os primeiros, está logo lá no artigo 3º do Estatuto, fala assim, ó, os militares da ativa, quem são? Olha só, bota aqui, ó, CA aqui, né? Os militares de carreira, lógico, né? Militares de carreira. Logo abaixo o Estatuto fala, deixa eu ver se eu coloquei aqui, quem são os militares de carreira. Fala, ó, quem são os militares de carreira. Aqueles que prestaram concurso, que entraram na escola de sargento, escola de oficiais e seguiram carreira, né? Isso a gente sabe, é bem tranquilo. Esses são os militares da ativa. Vocês aí que vão fazer o CHQAO, né? São militares de carreira, óbvio, né? Então, são os militares de carreira. Tá? Quem mais? Olha só. Os incorporados às Forças Armadas para a prestação de serviço militar inicial, durante os prazos previstos. Olha só, é o recruta, aquele que prestou o serviço militar inicial, né, aquele que a gente vai lá na comissão de seleção, seleciona o caboclo, incorpora e tal, o recruta lá, o que presta serviço militar inicial. Ele é militar da ativa também. E se ele engajar, a gente chama aí de soldado do núcleo base, né, o soldado NB, também ele é militar da ativa. Então já temos dois, ó, nós já temos os de carreira e os incorporados, a gente chama aí os recrutas aí, né, o soldado EV, do efetivo variado, beleza? Então nós já temos dois aqui, ó. Olha só, estou fazendo um processo mnemônico aqui, ó, o IN, tá? K e o IN. Quem mais? Militar da ativa, quem mais? Olha só, 3. Bem interessantes aqui, ó. Os componentes da reserva, eu vou já falar quem são os militares da reserva, tá ok? Mas já antecipo para vocês que os militares, como eu coloquei aqui, ó, o militar está ou está na ativa ou está na inatividade. Tá? Na inatividade, o militar está em duas situações. Ou ele está na reserva, ou ele está reformado. Tá? Até colocar aqui, ó, olha só. Aqui, ó, o inativo, botar para cá, o inativo, ou ele está na reserva,
reserva, o inativo está reformado. Reformado. Então, ele está em uma dessas situações aqui, tá ok? E eu vou já explicar cada uma dessas situações aqui. Então, o militar da ativa e o inativo. O inativo está na reserva ou está reformado. Reserva, todo mundo sabe, aquela possibilidade de retornar ao serviço ativo, né, caso haja necessidade da Força Armada. E o reformado é aquele que não tem mais possibilidade de retornar ao serviço ativo. A gente vai tratar com mais tranquilidade daqui a pouco, tá? Só para se ligar. Por quê? Porque é considerado também o militar da ativa os componentes da reserva das Forças Armadas, esses caboclos aqui, que estão lá na reserva, por exemplo, passou 30 anos, foi para a reserva. Quando? Quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados. Então, o militar da reserva, está lá na reserva, e foi, por exemplo, designado para o serviço ativo, ele é da ativa. Lembra? Você deve servir nos quartéis e ver, você geralmente vê que, esse militar era da reserva, agora voltou fardado, né? Aquela velha fala, ele voltou fardado. Aqueles que voltou fardado, ele é o designado. Ele estava na reserva e voltou para o serviço ativo. É o designado do serviço ativo. Exatamente, ele pode se enquadrar aqui nesse inciso 3. Não é o PTTC, o prestador de tarefa o tempo certo. A gente vai falar dele daqui a pouco. Beleza? Então, pessoal, esses camaradas também aqui são considerados... São considerados militares da ativa, ó. Então, eu botei aí, ó. Vou botar aqui, ó. Botar aqui, aí vou botar aqui, ó. Reserva, que eu botei aqui. Convocado. Vou botar aqui, ó. Foi... A gente vai formar uma frase aqui, vocês não erram a prova, tá ok? Bota aqui, ó. O que tiver minúsculo é só para foi convocado. Convocado. Tá aí, ó. Caim na reserva foi convocado. Já tô, ó, reserva, convocado, tá? Que é o reincluído, designado e mobilizado. Beleza? Vamos formar uma frase aqui. Quem mais? Então, os de carreira, por exemplo, os sargentos, vocês aí, os primeiro e segundo sargentos oficiais, os incorporados das Forças Armadas, o recruta, o NB, tá? E os componentes da reserva remuneradas quando convocadas, né? O designado, por exemplo, o convocado, o mobilizado, o reincluído, aquele que foi para a reserva e por algum problema, sei lá, de justiça, foi reincluído de novo para a ativa. Então, todos esses que estavam na reserva e foram colocados para o serviço ativo, obviamente, são militares da ativa. Acabou? Não, tem mais. Os alunos de órgão de formações de militares da ativa, tá? Os alunos, vou botar aqui também, olha só, vou botar também, tá letra maiúscula. Vou botar letra minúscula, alunos. Os alunos, lá quando a gente fez lá o curso sargento, CFS, nós éramos militar da ativa, tá? Do órgão de formação de militares, na ESA, tá? Lá na academia, na escola de formação de oficiais, tá? Os alunos de órgão de formação de militares da ativa, né? ESA, MAN e tal, e os da reserva, lá no CPOR, NPOR, aqueles alunos também são considerados militares da ativa. Botei aqui, ó, alunos, tá ok? Quem mais, pessoal? Também em tempo de guerra, tá? Em tempo de guerra, como eu botei aqui, vou botar bem aqui, ó. A gente fecha aqui um mnemônico. Em tempo de guerra. Ó, beleza, olha só. Quem mais? Ó, em tempo de guerra, todo cidadão, qualquer um, agora não é militar, qualquer cidadão brasileiro, mobilizado para o serviço ativo das Forças Armadas. As Forças Armadas podem convocar o cidadão, sim, na iminência de uma guerra aí, vai pegar o cidadão lá, ó, vem cá, pessoal, vocês estão convocados para prestar, são mobilizados, né, convocados para prestar o serviço ativo nas Forças Armadas para determinada situação. Aí eu botei aqui, ó, eu botei errado aqui, e em tempo de guerra, o cidadão mobilizado, a gente fecha aqui um processo mnemônico aqui. Ó,
em tempo de guerra. Pessoal, isso aqui ajuda, hein, na prova, hein? Em tempo de guerra, o quê? Aí, cidadão, como é que está escrito ali? Cidadão mobilizado. Mobilizado. Aí cai lá na prova lá. Aí cai lá na prova lá. Se eu memorizar essa frase aqui, ó, o que está tudo sublinhado aqui é o macete que eu tenho que memorizar. Olha só. Caim na reserva foi convocado. Também os alunos em tempo de guerras. Caim na reserva foi convocado. Também os alunos. E em tempo de guerra, o cidadão mobilizado. Então, se você memorizar essa frase, eu faço assim, não sei se funciona com vocês. Aí perguntar na prova, vem cá, são militares da ativa. Pô, se eu tivesse um branco, vou ver essa frase aqui. Né? Caim na reserva foi convocado. Quem é Caim? Os militares de carreira. Os incorporados, os recrutas, os NB, né? Na reserva, aquele que está na reserva e foi convocado, que foi mobilizado, reintegrado, eu botei só convocado, né? Você lembra das outras palavras também aqui, ó, o convocado, o reincluído, tá? Também, está em letra minúscula, então não esqueça também, os alunos, que é alunos de curso de formação, né? Da ESA, da AMAN e os alunos do CPOR e NPOR. E é um I minúsculo, em tempo de guerra. Quem mais que é militar ativo em tempo de guerra? O cidadão mobilizado. Qualquer cidadão mobilizado. Então, se cair na prova, vocês memorizam essa frase, tá? Caim na reserva foi convocado, também os alunos, e em tempo de guerra, qualquer cidadão mobilizado, tá? Aí vocês têm todos os militares que são militares da ativa. Cai decoreba, às vezes cai na prova, pessoal. Cai literalidade do código, da lei. Beleza? Posso apagar aqui? Tá? Se vocês anotaram, depois eu apago. Copinha aí, depois eu apago, ok? Então, esses são os militares da ativa, pessoal. E então, militar da ativa e inativa, qual é a diferença? Tem várias situações, tá? Tem várias situações para fins penais, por exemplo. Para fins penais, o tratamento da lei penal com relação ao militar da ativa, às vezes e do tratamento para o militar que é inativo é outro, no sentido de aplicação da lei penal militar, tá? O inativo é considerado ali por alguns doutrinadores como civil para aplicação, tá? Então tem essas diferenças, ok? E nem tudo, eu vou já falar aqui, nem tudo do estatuto se aplica ao militar da inatividade, tá, ok? Então o importante a gente saber é que os membros das Forças Armadas, quem são? Os militares. E esses militares se encontram em duas situações. A primeira, da ativa, quando ele está na ativa, né, em serviço, na atividade, aí o Estatuto nos traz quem são esses militares da atividade. E nós falamos aqui o nosso processo mnemônico de carreira, né, os incorporados, o da reserva que foi incluído, convocado, né, e os alunos do curso de formação, e em tempo de guerra, todo cidadão passivo de mobilização. Beleza? Bom, mas também o nosso Estatuto dos Militares nos traz os militares inativos, tá? Da inatividade. E esse é bem tranquilo, né? Na inatividade eu só tenho 3 tipos de militares. Posso apagar aqui? Então vou apagar, tá? Se já anotaram aqui o processo mnemônico, vai ficar gravada a aula, depois vocês voltam aí e vê o processo mnemônico, tá, ok? Olha só, na inatividade, pessoal, só tenho 3 possibilidades de militar. Quem são? Na inatividade, vou até apagar aqui, ó, inativo. O inativo, olha só, são 3, né? Vou botar para cá, o inativo, ó. Só tenho 3, quem são? O da reserva, acabei de falar, reserva. Quem mais? O reformado. Reformado. E agora eu falo 3 porque o estatuto ele trata também, né, o outro, né? O PTTC, tá? PTTC, que ele pode ser tanto um da reserva no reformado, que é empregado na administração pública para a prestação de uma tarefa por tempo certo, tá? Eu botei os 3 porque o estatuto fala dos 3, tá aqui, ó, exatamente aqui, ó, os 3 incisos aqui. Então, militar da inatividade da reserva, quando fala reserva, pessoal, reserva remunerada, tá? Porque é aquele militar que passou 30 anos de serviço, né, vai para a reserva, ou seja, reserva é uma possibilidade do militar voltar à atividade.
Nós acabamos de falar ali. Ele pode ser convocado, ele pode ser reincluído, ele pode ser designado. Então, ele está na reserva, ele está na possibilidade de retornar ao serviço ativo. O militar reformado, a gente vai tratar do Instituto da Reforma lá na próxima aula. Mas a gente sabe que o militar reformado, existem várias formas de reformar o militar. Um é pelo tempo. Né? O militar, quando passa determinado tempo na reserva, né, idade ali, ele não tem mais condições, até mesmo por condições físicas ali, né, pela idade, de retornar ao serviço ativo. Então, ele é reformado. Tá? Um dos tipos da reforma é um determinado prazo após a reserva. Mas existem outros casos de reforma, como, por exemplo, no que tange a doenças, às vezes como acidente, né? O militar está na ativa e ele vai diretamente reformado, porque ele não tem condições, por exemplo, após sofrer um acidente, de retornar para o serviço ativo. Tá, mas a gente vai estudar isso aí mais tarde. Então, na inatividade, nós temos essas 3 situações aqui. Está aqui, ó, inciso 1, inciso 2, inciso 3. Ó, da reserva, acabei de falar, eles pertencem à reserva da força, botei em letra vermelha, ó, percebe remuneração, né, isso é o chamado R1, tá? Lembra? Reserva da primeira classe? Pois é, são esses aqui. Sujeitos à prestação de serviço na ativa. Bem tranquilo. Os reformados, também já falei, quando tendo passado por mais de uma das situações anteriores, já estão dispensados definitivamente da prestação de serviço. Ok? Mas continuam a perceber, continuam a receber remuneração. Tranquilo? E o último, nosso mais conhecido, PTTC, que pode ser um militar da reserva ou reformado, que, excepcionalmente, né, os reformados que executam uma tarefa por tempo certo, né? Nós temos muitos aí, né, sargentos e oficiais aí, que prestam essa tarefa por tempo certo. Ok? Então, esses são os 3. Se cair na prova, não precisa nem de processo mnemônico, reserva, reformado e PTTC, são os militares da inatividade. Estão compreendendo? Tá? A gente vai entender o estatuto, né? Não é só decorar, a gente vai entender. A finalidade do estatuto eu já sei. Ó, o estatuto está falando de Forças Armadas. Quais as características das Forças Armadas? Ah, beleza, ok. Mas quem compõe essas Forças Armadas? Os militares. Ah, militares, e quais são a situação dos militares? Ou ele está na ativa, ou ele está na reserva. Quem são os militares da ativa? Esse rol, o CAIM. Quem são os militares da reserva? Esses 3 aqui. Quem são os militares inativos? Esses 3 aqui. Tá? Reserva, reformado e o PTTC. Beleza, pessoal? Podemos passar? Beleza, deixa eu apagar aqui, ó. A gente vai continuar aqui, ó. Então, falei de militares da ativa, tá? Vou botar aqui até uma gaivotinha aqui já, tá? Militares da ativa e militares inativos, tá? Vou botar uma gaivotinha aqui, ó. Ok, tá? O próximo aqui, pessoal, eu vou falar de um assunto bem interessante, reserva. Vou falar dessa reserva aqui, ó. Reserva das Forças Armadas, da FA, Forças Armadas. O estatuto também, pessoal, traz, não é necessariamente os militares da reserva, mas o estatuto faz uma pergunta assim, diz assim, quem são a reserva das Forças Armadas? Com quem as Forças Armadas pode contar se vier, por acaso, se ocorrer porventura uma situação de beligerância, de guerra, tá? Com quem que ela pode contar? Tá? E o estatuto vai dizer, ó, são reserva das Forças Armadas, quem são? Olha só. Tá, mas eu esqueci. Tá, vou já voltar na reserva aqui. Eu já comentei, né, militares de carreira. Quem são os militares de carreira? Aqui eu estou só definir aquilo que eu já falei. Militares de carreira são aqueles que desempenham a função voluntariamente, de forma permanente, né, que é o caso de vocês, sargento, o caso nosso, né? E os militares incorporados são aqueles que são os militares, aqueles incorporados, os recrutas, são aqueles que são incorporados nos termos da Lei de Serviço Militar. É só para destrinchar aquilo que a gente falei, né? Quem são os militares da ativa de carreira? São esses aqui. Quem são os militares da ativa incorporados? O CAIM, são esses aqui. Beleza? Agora eu vou falar desse assunto aqui, essa reserva do Exército, né?
De que compõe a reserva do Exército? A gente acabou de falar de militares da reserva. Tá, tem um militar da reserva. Agora a gente vai falar de uma maneira mais geral. Qual é a reserva do Exército? Claro que esses militares que a gente acabou de falar compõem a reserva do Exército. Mas não apenas esses militares. Existem outros componentes, outros agentes, que compõem também essa reserva do Exército. Então o Estatuto vem e diz assim, ó, quem é a reserva do Exército? Aí o Estatuto diz assim, ó, pessoal, a reserva do Exército, até coloquei aqui, ó, a reserva do Exército, nós podemos considerar essa reserva de forma individual, olha só, individualmente, ou a gente pode considerar essa reserva no seu conjunto, tá? No seu conjunto. Individualmente, os militares da reserva são aqueles que a gente acabou de falar, os militares da reserva remunerada, lembra o R1? Que está na atividade, beleza. Individualmente, esses militares, por exemplo, nós, que passou 30 anos de serviço, somos para a reserva, nós somos individualmente considerados reserva do Exército. E aqui não tem nenhuma novidade. Quem mais? Os demais cidadãos em condições de convocação ou mobilização, que eu acabei de falar também. Em tempo de guerra aqui, o cidadão pode ser mobilizado. Então, se ele for mobilizado, ele vai para ativo. Então, esse cidadão passivo de mobilização, ele também, individualmente, é considerado reserva do Exército. Beleza, pessoal? Então, tome cuidado na prova. Tá? Reserva do Exército, ela pode ser individual ou pode ser em conjunto. Individual são os militares, o R1 foi para a reserva, ele pode retornar. E também todo cidadão, agora não militar, qualquer cidadão passivo em condições de ser convocado para o serviço ativo. Tá? Qualquer cidadão passivo de convocação ou mobilização para o serviço ativo. Bem tranquilo? Individualmente, beleza. No seu conjunto, agora no conjunto, não mais individualmente, quem é considerado reserva do Exército? Pouca gente sabe, pessoal, mas as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, Polícia Militar e Corpo Bombeiro Militar é reserva das Forças Armadas. Então, no eventual... porque a gente vê muito aí, poxa, mas lá no Rio de Janeiro estão... a Forças Armadas está atuando, mas está auxiliando a polícia e tal. Não, porque naquela situação ali, quem exerce a segurança pública é a polícia. Não é? Ou as Forças Armadas está atuando de forma auxiliar. Mas quem tem que atuar, quem tem que exercer a sua função constitucional de segurança pública é a instituição militar, a polícia militar. Ok? Agora, numa guerra, numa situação realmente de GLO, assim, numa situação de beligerância, de conflito mesmo, que o Exército toma mesmo conta de tudo, Exército, Marinha Aeronáutica, aí sim, e ele não tiver pessoal suficiente, ele pode sim utilizar das polícias militares e dos bombeiros militares para esse apoio, porque eles são considerados reserva das Forças Armadas. Se nós formos lá na Constituição Federal, lá no artigo 142, ou é o 42, lá no parágrafo 6º, no 142, não, no 125 da Constituição, parágrafo 6º, fala lá que as polícias militares são forças auxiliares, só que lá está do Exército, mas lá na Constituição fala também que são forças auxiliares, tá? Mas do Exército. Aqui, elas são reserva das Forças Armadas, beleza? Então, não confundir essas duas coisas lá do artigo, se eu não me engano, 125, parágrafo 6º da Constituição fala isso aí. Tá ok? Então, isso aí eu queria falar, reserva das Forças Armadas, individualmente e no seu conjunto. Tranquilo, pessoal? Bem fácil, bem tranquilo. Vamos lá. Agora, o Estatuto nos traz também, pessoal, além desses dois tipos de reserva aqui, a individual e no seu conjunto, ele nos traz também alguns institutos aí que são também considerados reserva do Exército, das Forças Armadas. Estou falando Exército, que são considerados das Forças Armadas. Então, olha só, reserva do Exército, individualmente, os militares da reserva, o R1, e o cidadão convocado. Na sua coletividade, policiais e bombeiros militares. Mas também existe uma reserva, também são considerados reserva do Exército, quem? Olha só, a Marinha Mercante. Marinha Mercante, apesar de estar falando Marinha, são aqueles navios lá que transportam e tal, pessoal para ser
daquela tripulação, ele faz um curso e tal, mas são civis, tá? É navegação civil, tá? Então, num caso de conflito, né, as Forças Armadas podem utilizar da Marinha Mercante, né? Usar aqueles navios lá civis para, né, para alguma missão, porque eles são considerados reserva. Quem mais? A aviação civil. A aviação civil, a Embraer, por exemplo. Se as Forças Armadas entender que vai valer daqueles aviões da Embraer, por exemplo, né, da TAM, sei lá, a aviação civil também é considerada reserva das Forças Armadas. Né? Quem mais? E as empresas declaradas diretamente devotadas às finalidades das Forças Armadas, denominada atividades e efeito de mobilização de emprego. Quem são essas empresas aqui que o Exército pode utilizar? Bem interessante. Por exemplo, a Imbel. Né? A Imbel é uma empresa. Então ele pode utilizar dessa empresa, que ela é devotada diretamente às finalidades, né, das Forças Armadas, e a Imbel armamento e tal. Então ele pode utilizar dessas empresas também para seu intuito, né, para aquela determinada beligerância, determinada conflito, situação de necessidade, beleza? Então, individualmente, coletivamente, além desses, nós temos também Marinha Mercante, quem mais? Aviação Civil, e essas empresas que têm sua operação, né, dedicada a finalidades das Forças Armadas, como a Imbel, por exemplo. Beleza? Tá ok. E perguntar, e o componente dessa... E os pessoal dessas empresas aí, dessa Marinha Mercante, o pessoal que trabalha na aviação civil, o pessoal que trabalha nessas empresas declaradas aí em Bel, por exemplo, qual a situação deles? Se digamos que o Brasil entra em conflito e ele há necessidade de utilizar de um navio aí da Marinha Mercante, né? De um navio de transporte, um cargueiro, sei lá. Mas esse cargueiro tem pessoal que trabalha lá, e são civis. E aí, qual é a situação desses civis? Ou na aeronave, ou na Imbel, qual é a situação deles? Eles são militares? Sim ou não? Olha só, a possibilidade de trazer a Marinha Mercante não quer dizer que necessariamente os componentes, o pessoal que trabalha lá são militares. Mas eles podem ser? Pode. Diz o estatuto aqui, o pessoal componente da Marinha Mercante, da Aviação Civil e das empresas lá, da Imbel, por exemplo, tá? Eles podem ser o quê? Bem como os demais cidadãos em condições, só serão considerados militares quando convocados ou mobilizados para o serviço das Forças Armadas. Então ele está dizendo o seguinte, esses camaradas aqui, esses aqui, os demais cidadãos e os pessoal que trabalha nesse navio da Marinha Mercante, eles só são considerados militares se eles forem convocados ou mobilizados. Caso contrário, não serão considerados militares. Eles podem trabalhar lá as Forças Armadas, se faz valer de um navio, se faz valer de um avião, mas o pessoal que trabalha lá continua civil. Ou pode requisitar o navio, requisitar o avião e pegar esse pessoal todo que trabalha, convocar para o serviço ativo. Aí eu tenho pessoal militarizado, eles são militares ativos. Beleza? Então, esses são a reserva das Forças Armadas. Então, tome cuidado, se cair na prova individualmente, não confundir com no seu conjunto, tá ok? E também atentar que as Forças Armadas podem sim requisitar a Marinha, navios, aviões, navios civis, aviões civis e empresas civis, porque elas são reservas das Forças Armadas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, sobre reserva das Forças Armadas, se cair alguma questão, vai cair nesse sentido, Saber individualmente, coletivamente, e essas duas observações aí. Bem tranquilo? Vamos lá. Vamos dar continuidade, pessoal. Agora a gente falou finalidade, Forças Armadas, militares, o que é agora? Deixa eu pegar meu... Eu esqueço esse... Deixa eu pegar... Agora a gente vai falar, sabe o quê? Carreira militar. Carreira militar. Bem tranquilo. O estatuto está falando da carreira militar. O que é isso? É um militar correndo? Não. A carreira militar, pessoal, ela é privativa do pessoal da ativa, lógico. Por isso que a gente fala militar de carreira. Ele sai, por exemplo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, e vai ascendendo, oficial e tal, e vai ascendendo. Tá? Então é privativo, a carreira militar é privativo dos militares da ativa.
Por isso, obviamente, nós não temos carreira com os militares aí na atividade. Ok? Inicia-se com o ingresso nas Forças Armadas, claro, no momento em que eu faço minha matrícula no curso de formação de sargento, iniciou minha carreira militar. Tá? E obedece às diversas sequências de graus hierárquicos. Terminei meu curso de sargento, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e por aí vai. Então, isso é a carreira militar. Bem tranquilo, coloquei aqui porque está no estatuto. Tá? E com relação à carreira militar, não podemos esquecer que o cargo de oficial das Forças Armadas, isso aqui é questão de concurso aí fora e tal, mas o cargo de oficial, a pessoa só pode ser oficial das Forças Armadas se ele for brasileiro nato. Tá? Brasileiro nato. Por que o Estatuto trouxe isso, brasileiro nato? Porque lá na Constituição, né, diz, né, na Constituição fala, fala, artigo 12 fala da nacionalidade. Aí nós temos brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Aí tem várias situações de brasileiros natos lá, né, o que nasceu no país, né, no território aqui, o que nasceu no estrangeiro, mas é pai de brasileiro, mãe brasileira e está lá na embaixada, por exemplo, também é considerado brasileiro nato. Então, a Constituição traz o que é brasileiro nato. E a Constituição fala também o que é brasileiro naturalizado. É aquele que tinha uma outra naturalização e resolveu ser brasileiro. Ele não é nato, então ele se naturalizou, tá ok? Então, só pode ser oficial das Forças Armadas o brasileiro nato, ou seja, o naturalizado ele não pode ser oficial das Forças Armadas. Por que isso? Porque o artigo 142 da Constituição prevê isso aí, tá? Então, o oficial das Forças Armadas tem que ser brasileiro nato, é o que diz o Estatuto. Tome cuidado, para cair na prova, tiver aqui naturalizado, está errado, tá? Brasileiro tem que ser brasileiro nato. Beleza, pessoal? Bem tranquilo com relação à carreira militar. O mais importante é isso, tá? Saber o que é a carreira militar e no que tange os oficiais, esse requisito do oficial, tá ok? E o último tema desse título 1, pessoal, nada mais é do que a aplicação do Estatuto. Até botar aqui, aplicação. Aí eu vou para lá. Aplicação. A gente fecha, né, os assuntos do título 1, ou melhor, os assuntos do capítulo 1 do título 1, que vai do artigo 1º ao artigo 9º. A gente vai falar da aplicação do Estatuto Militar naquilo que couber. Diz lá, o Estatuto Militar diz o seguinte, ó, esse Estatuto, as regras, as normas que previstas nesse Estatuto, aplica-se no que couber a quem? Aos militares da reserva remunerados e reformados. Ó, quem são esses aqui? Ó? Reserva, remunerado e reformado. São os inativos. Por que o Estatuto está falando que aplica o Estatuto no que couber? Lógico, porque existem situações previstas no Estatuto que eu não vou aplicar para o pessoal da reserva. Por exemplo, o pessoal que não é PTTC, por exemplo, o pessoal está lá reformado, está lá em casa, na reserva. Eu não vou aplicar, por exemplo, para eles, que não é PTTC, PTTC tem direito, vamos falar o da reserva. Eu não vou aplicar o Instituto das Férias. E o Estatuto tem férias, eu não aplico férias. Não vou aplicar uma licença para acompanhar cônjuge, entendeu? Então, aplica no que couber, por exemplo, agora prerrogativas, direito, existe direito à remuneração? Tem, direito ao seu provento, tá ok? Aplica direito de prerrogativa aí do posto se ele porventura cometer um crime, então ele vai ser julgado por um conselho de justiça que os militares têm que ser mais antigos do que ele. Então ele nessa questão de prerrogativa, ele mantém as prerrogativas, mesmo na reserva. Então, o disposto no Estatuto aplica no que couber aos militares da reserva reformada. Também o Estatuto dos Militares aplica no que couber aos alunos de formação, né, do órgão de reserva, CPOR e NPOR. Por quê? Porque a regra é que lá no CPOR e NPOR aplica-se a norma específica do estabelecimento. Tá? E também existem situações no Estatuto dos Militares que não se aplica aos alunos do curso de formação da reserva. Tá? Também, de forma no que couber aos membros do magistério. Pessoal, o magistério militar não existe mais, tá, pessoal? Apesar de estar lá no Estatuto, claro, eu coloquei aqui, se cair na prova, a letra da lei está assim, magistério. Mas magistério, tinha uma lei que regulava o magistério, que era civis e militares, que eram professores, né? Ensinavam. Então, existia uma lei que regulava esse pessoal do magistério militar.
tá? Então, mas não existe mais, né? A lei foi revogada, então não existe mais o magistério militar, que eram professores militares e civis, e eles eram regidos por uma lei, tá? Era o quadro de magistério militar, mas não existe mais. Mas quando existia, o estatuto era aplicado de forma no que couber. Por quê? Porque tinha uma lei que regulava esse magistério. Beleza? Bacana. O que mais? A aplicação do estatuto, no que couber? Aos capelães militares, olha só. Temos aí nas Forças Armadas, né, os capelães, os padres e os pastores, tá, ok? E eles são oficiais, né? São oficiais, tem um concurso aí para capelão e são oficiais. Mas esses capelães são regidos por uma lei. Existe uma lei, lei de serviço religioso, né, que é mais específica, mais especial. Então essa lei de serviço religioso é aplicada aos capelães. Mas essa lei, por exemplo, não vai tratar de férias, essa lei não vai tratar de licença. Então, naquilo que couber o estatuto, eu aplico a esse capelão. Mas aquilo que a lei de serviço religioso disser, ela é especial, então eu aplico a lei. Ok? Quando eu servia lá no Estado Maior, tinha até um problema de um capelão, né, que era, né, um capelão, e ele quase ia na rota, né, ia embora, perdeu o posto, né, porque se ele perder a batina, ele é subordinado à lei lá, né, a lei do serviço religioso. Então, se ele perder a batina, ele deixou de ser, né, deixou de ser capelão, deixou de exercer. Então, houve esse problema, ele vai embora, mas o estatuto diz, e a Constituição diz que ele é oficial, só perde o posto se for uma decisão transitada julgada pelo Superior Tribunal Militar. Aí ficou esse aceleuma, a lei, né, ou o estatuto, entendeu? Então, é interessante, né? Então, eu aplico o estatuto de forma subsidiária aos capelães, porque existe uma lei específica, a lei de serviço religioso, que trata sobre essa categoria. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, tá? Na aplicação, no que couber dos estatutos militares. E, por fim, pessoal, nós temos uma classe de militares, né, que está lá num quadro especial, que são os oficiais generais nomeados, né, ministros do Superior Tribunal Militar. Ok? Os membros do magistério eu já falei, os capelães já falei, né? Isso aqui eu já falei, né? Agora, existe uma classe aqui de militares, né, os oficiais generais de 4 estrelas, né, no último posto do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A gente sabe aí que o mais antigo de cada força, quando abre uma vaga no Superior Tribunal Militar, esse mais antigo vai compor aquele tribunal, ok? Então ele vai compor aquele tribunal. Quando esse militar, esse oficial 4 estrelas, vai compor aquele tribunal, ele vai para um quadro especial. Então, quando eles são nomeados ministro, eles são regidos por uma legislação específica, né? Lá é o Estatuto da Magistratura, ok? Então, lá no tribunal tem lá os generais, né? 4 generais do Exército, 3 da Aeronáutica, 3 brigadeiros da Aeronáutica e 3 almirantes da Marinha. Então, eles são generais, era o mais antigo, então eles ficam num quadro especial, mas eles são regidos por uma legislação própria, que é lá a legislação do Estatuto da Magistratura, é a lei orgânica lá da Justiça Militar da União, ok? Então, tome cuidado, existe coisa que não se aplica o Estatuto com relação a... Até a remuneração, por exemplo, não aplica o Estatuto, aí ele recebe a remuneração de lá, né, da Justiça. Eles são juízes, são ministros, né, apesar de ser generais, mas são ministros, né, fazem parte agora do Poder Judiciário. Fazendo parte do Poder Judiciário, aplica-se a legislação equivalente. Tranquilo, pessoal? Então era isso, no primeiro momento, que eu queria falar para vocês, né, isso, do capítulo 1, né, desse título 1, capítulo 1, que vai do artigo 1º ao artigo 9º, eu quero que vocês entendam isso, né, finalidade do Estatuto, né, características das Forças Armadas, quem compõe essas Forças Armadas militares, qual é a situação desses militares, ou nativo ou inativo, quem é a reserva das Forças Armadas, o que é a carreira militar, né, e, por fim, a aplicação subsidiária ou aplicação no que couber do Estatuto dos Militares a essa classe aqui de militares, tá, ok? Então, eu aplico primeiro a lei que regula esses militares e, no que couber, eu aplico o Estatuto dos Militares. Beleza, pessoal? Então, capítulo 1 do título 1
artigo 1º, artigo 9º, era isso que eu queria falar para vocês. Bacana? Vamos partir agora para o capítulo 2, pessoal. Ainda no Estatuto. Deixa eu apagar aqui, ó. Só apagar aqui, ó. Só muda aqui. A gente vai bater nas gaivotas aqui do Estatuto. Generalidades, ainda generalidades ainda, tá? Generalidades. Agora aqui é o capítulo 2. Deixa eu apagar aqui. Esse capítulo 2, ele vai do artigo 10 ao artigo 13. Beleza, só 3 artigos só, tá? E aqui a gente vai tratar primeiro, ó, bem tranquilo, formas, vou botar só aqui, ó, forma de ingresso. Bem tranquilo. Ingresso. Ingresso nas Forças Armadas. Bem tranquilo, tá? Olha só. Ingresso nas Forças Armadas. É o capítulo 2, do ingresso nas Forças Armadas. A gente sabe que nas Forças Armadas, né, o camarada lá tem algumas maneiras de se ingressar nas Forças Armadas. O Estatuto fala, ó, o militar, ou o sujeito, ele pode ingressar e se tornar militar nas Forças Armadas por meio de incorporação, por exemplo. O recruta lá, quando ele presta serviço militar inicial, que ele passa pela comissão de seleção e tem lá, então ele é incorporado. Então, a partir da incorporação, aquela solenidade, tem aquela formatura, né, formatura da incorporação do militar, ele já participa, ele já é considerado militar. A matrícula ou nomeação também, a nomeação aqui é o oficial quando é nomeado ao cargo, né? E a matrícula, no caso do curso de formação, por exemplo, quando a gente fez o concurso lá para a ESA, quando a gente foi matriculado na ESA, como aluno, nós já ingressamos nas Forças Armadas. Bem tranquilo, tá? Incorporação, matrícula ou nomeação, ok? Essas são as formas de ingresso nas Forças Armadas. Deixa eu apagar aqui. Agora aqui tem uma coisa bem interessante, bem bacana, bem atual, tá, pessoal? Olha só, observação aqui. Você já deve ter observado, agora recentemente, se eu não me engano, ali no DGP, eu estou fora da força ali, estou agregado, né? Mas parece-me que lá nas Forças Armadas vai criar a figura do R3. Não é criar, porque tem a previsão do oficial R3, né? Aquele oficial que tem uma competência notória, cultura científica, né? Então ele pode pode criar esse oficial R3 e colocar ele num posto, né? Num grau hierárquico ali compatível, né? O seu conhecimento. Então estão querendo, não sei se vingou. Quando eu estava no Estado Maior tinha um grupo de estudo com relação a isso, né? Já colocar o Major R3, né? Então o camarada vai direto, o Major, passa 7 anos ali, 8 anos, depois vai para a reserva, né, não remunerada. Aí ele não vai ser R2. O R2 é o aspirante, primeiro-tenente, segundo-tenente, primeiro-tenente. Esse seria o R3, né? Seria um major. Eu não sei se vingou, se já está, não sei que pé que está. Mas ele cai exatamente nessa, estou falando dando essa historinha, porque ele cai exatamente nessa situação aqui, de forma de ingresso nas Forças Armadas. Olha só o que diz o Estatuto. Ó. Quando houver conveniência para o serviço de qualquer Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, o brasileiro, possuidor de reconhecida competência técnico-profissional, o de notória cultura científica, poderá, aí, mediante aí, autorização, aquiescência e proposta do ministro da Força, quando fala ministro da Força o Estatuto, ele é antigo, né? Fala ministro da Força, leia-se comandante da Força, né? Interessada, Marinha, Exército, Aeronáutica, ser incluído aonde? Nos quadros, corpos das reservas e convocados para o serviço ativo em caráter transitório, tá? Aqui entra o militar temporário, tá? Entra o militar temporário. Então ele vai entrar caráter transitório, geralmente é 7 anos lá, né, o militar temporário. Aí o outro, logo abaixo no Estatuto, fala o seguinte, ó, essa inclusão será feita em grau hierárquico compatível com sua idade, atividades civis e responsabilidades que lhe serão atribuídas. Então aqui, eu penso que as Forças Armadas, no caso o Exército, né, está trazendo essa figura do R3. Claro que a figura do R3 tem previsão lá no RCORE, no regulamento do Corpo dos Oficiais da Reserva.
Tem lá essa figura, o R1 é o remunerado, o R2, que é o aspirante, o primeiro e o segundo tenente, e o R3, né, que é aquele militar que entra nessa notória cultura científica, né? Geralmente é um médico, o camarada que é um médico, o cara top aí de linha, um cara especialista e tal. Então, vou trazer esse cara para a força, dar um posto para ele compatível, o cara é doutorado, tem curso na China e tal, sei lá, nos Estados Unidos. Então, traz esse cara e põe ele num posto compatível, senão ele não vem. Eu estou falando médico, que é mais necessidade, mas pode ser um cara de informática, pode ser um cara bam aí, um Bill Gates da vida, sei lá. Então traz o cara e coloca num posto compatível. Acho que essa é a ideia do Exército, né? Quando eu não sei, só ouvi falar da figura do Major R3, tá ok? Se inclui mais ou menos aqui. Então tem essa possibilidade, o Estatuto traz essa possibilidade, tá? Daquele de uma forma de ingresso nas Forças Armadas, daquele que possui reconhecida competência técnica profissional, tá ok? Ou notória cultura científica. Agora, essa inclusão é colocada, botando na cor vermelha, no grau hierárquico compatível. Então, se liga aí nessa aqui, tá? Se liga no que está acontecendo no Exército e pode cair uma questão em relação a isso, tá? Beleza? Botar uma historinha lá do major, temporário, sei o quê, tem a possibilidade de tentar encaixar aqui nos Estatutos Militares, tá ok? Bacana? Ótimo. O que mais do ingresso? Aí o Estatuto fala que a incorporação às Forças Armadas de deputados federais e senadores, né, embora militares, ainda que em tempo de guerra, depende de licença da Câmara dos Deputados. Aí é um caso do militar, que era militar da ativa, né, resolveu concorrer às eleições, aí ganhou, está lá, é deputado federal, é senador, ainda está no período de ser convocado, ele está na reserva. Então, se eles forem convocados, se precisar desses militares para ativa, então há necessidade de pedir autorização da Câmara ou do Senado, né, de onde ele for, né, deputado ou senador, ele fala deputado ou senador, da Câmara ou do Senado. Então, essa convocação não é compulsória, tá? Esses camaradas que estão na reserva e são senadores, são deputados, ainda tem possibilidade de retornar do Exército, eles só são convocados após licença. A Câmara dos Deputados ou Senado licenciar, autorizar a sua convocação. Beleza? Aí é uma prerrogativa do parlamentar. Tranquilo, pessoal? Com relação a ingresso, mais importante é isso. Forma de ingresso, essa forma de ingresso aqui de militares temporário, R2 e R3, e com relação a esse impedimento, esse requisito da licença no caso de deputados e senadores. Beleza, pessoal? Ótimo. Então, com relação ao título 1, capítulo 2, eu queria falar isso, né? Só forma de ingresso. Beleza? Agora a gente vai para o capítulo 3. Capítulo 3. Vou botar aqui, ó, capítulo 3, vai do artigo o quê? Vai do artigo 14 ao 19, tá? Bota aqui, ó. Capítulo 3, o Estatuto, vai do artigo 14 ao 19. Beleza? Aqui é um assunto bacana. O que vai tratar do assunto aqui, pessoal? Isso aqui vai tratar exatamente de quê? Vai falar de um assunto bem interessante, ó. Deixa eu apagar aqui. Aqui a gente vai falar, ó, botar aqui, ó, hierarquia, disciplina. Botar para cá, ó. Vamos falar de hierarquia e disciplina, tá, pessoal? Assunto bem interessante, previsto previsto no nosso Estatuto, lá no artigo 14 ao 19, da hierarquia e disciplina de militar. Beleza? Está aqui, ó. Vamos falar aqui uma introdução, rapidamente. Eu ponho o quadro, tem no quadro aqui, mas só para a gente ter um acompanhar aqui também. Introdução, pessoal. Pessoal, hierarquia e disciplina, a gente já comentou que nas Forças Armadas, é a base das Forças Armadas, né? Ela as Forças Armadas ela é baseada nesses dois pilares, né? Eu falei no início da aula, hierarquia e disciplina.
essa hierarquia e disciplina tem fundamento não só no Estatuto, mas na Constituição também. Lá no artigo 142 da Constituição fala, né, as Forças Armadas, né, fundamentadas na hierarquia da disciplina, ok? Então, hierarquia e disciplina são os pilares das Forças Armadas, onde se eu não tiver nem hierarquia, nem disciplina, já falei, nós não temos uma Forças Armadas, nós temos um bando armado, como falava o general Cerqueira, beleza? Então, isso é que é hierarquia e disciplina, tá ok? É a base das Forças Armadas. Então, da hierarquia e disciplina, vamos falar aqui de uma conceituação. O que é hierarquia? Bem tranquilo, né? O que é hierarquia? Ó, conceito. O que é uma hierarquia? O que é uma disciplina? Bem tranquilo, pessoal. Hierarquia, eu vou ler aqui, né? O que é hierarquia? Hierarquia é aquela ordenação, aquela escala, que diz aqui, ordenação de autoridade, em níveis. Está aqui, ó, em níveis diferentes, dentro da estrutura. Soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, major, e por aí vai. Então, esses níveis, né, esses níveis de autoridade aqui, eu chamo de hierarquia. Então, é a ordenação da autoridade em níveis, né, que fala aqui, diferentes, tá ok? Dentro da estrutura das Forças Armadas. Hierarquia dentro do Exército, hierarquia dentro da Marinha, hierarquia dentro da Aeronáutica. Beleza? Então, o conceito de hierarquia é bem tranquilo. Tá? E como é que é ordenada? Como é que é ordenada essa hierarquia? Eu fiz essa pergunta aqui. Diz o Estatuto, responde. Como é que ela é ordenada? Ela é ordenada por postos e graduações. Tá ok? Beleza? Então, dentro da hierarquia, eu tenho as graduações, que eu vou falar lá, o sargento, por exemplo, soldado, né, graduado, e os postos que são de oficiais, beleza? Olha só, por postos ou graduações, dentro de um mesmo posto ou graduação, se faz pela antiguidade no posto ou na graduação, claro. Então, você tem a hierarquia lá do terceiro sargento e o segundo sargento, beleza, aqui, beleza. Agora, hierarquia dentro dos dois sendo segundos sargentos. Se faz o quê? Na antiguidade do posto. Vamos já falar aqui de precedência e antiguidade. Tranquilo? O que mais sobre hierarquia? Como é consubstanciado o respeito à hierarquia? Pelo espírito de acatamento à sequência da autoridade. Então, aquela velha máxima lá, né? O poste não pode urinar no cachorro. Não pode. Você não pode inverter a hierarquia. Ok? Então, ela é vista, ela é consubstanciada ao respeito à hierarquia, né? Esse respeito à hierarquia é consubstanciado pelo espírito de acatamento a essa autoridade, né? Eu sou capitão, eu respeito o major, é impessoal. Posso não gostar, posso achar, mas é impessoal, ele é major, não é a pessoa, é o cargo, então é impessoal. Então, não tem milindre nessa situação, tá? Então, a hierarquia é consubstanciada nesse espírito de acatamento da sequência dessa autoridade. Tranquilo? Então, já entendi o que é conceito de hierarquia disciplinar. Perdão, de hierarquia militar. E o que é a disciplina? Outra base do pilar de sustentação das Forças Armadas. Disciplina nada mais é, pessoal, do que acatamento das leis. A gente já viu aquela máxima, né? No Exército tudo está escrito? Pois é, tudo está escrito. Mas quando fala lei aqui, ó, disciplina é a rigorosa observância, né? E o acatamento, observar, né? Cumprir, e o acatamento integral das leis. Quando ele fala lei aqui, regulamento, é lei no sentido amplo, tá, pessoal? Acatamento e observância da Constituição, acatamento e observância dos estatutos militares, dos regulamentos disciplinares, por exemplo, das portarias, de tudo isso. Então, isso é disciplina. É por isso que as Forças Armadas ela faz parte da administração militar e ela está adstrita ao princípio da legalidade. Ela só pode fazer aquilo que a lei diz que ela tem que fazer. Por quê? Por isso que diz que as Forças Armadas é disciplinada. Porque ela não pode fugir daquilo que está na lei, que está escrita, ok? Então, isso é disciplina. Rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordena seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo pelo perfeito cumprimento do seu dever, né? Ou seja, a rigorosa observância e o acatamento, né, ela tem muito a ver com a regularidade das Forças Armadas,
né? Porque se eu não acato as normas, essa regularidade das Forças Armadas ela é atingida, ela é violada, né? E a regularidade das Forças Armadas nada mais é do que o seu cumprimento, sua função, sua missão constitucional. Tranquilo, pessoal? Então eu tenho a hierarquia, que é a ordenação de autoridade em níveis, tá? E tenho a disciplina, que é a rigorosa observância e o acatamento das leis em sentido amplo, né? Para o regular desenvolvimento das Forças Armadas, né? Para o seu cumprimento, fim das Forças Armadas. Beleza, pessoal? Então já sei o que é. Nós estamos no capítulo 2, tá? Da hierarquia e da disciplina, né? Conceituamos o que é hierarquia, como a hierarquia é ordenada e como é consubstanciado o respeito à hierarquia. Conceituamos também disciplina, ok? O que ele fala mais aqui? Está falando aqui que a hierarquia e a disciplina ela se mantém, né, na vida entre os militares da ativa e da reserva e o reformado. Então o militar não pensa que passou para a inatividade, ele está livre dessa questão da hierarquia e disciplina, tá? Não. Vamos falar lá na frente que o militar da reserva também ele é passivo de conselho, de perder, né, a graduação, o posto, tá? Ele pode perder, ele pode deixar de ser militar, mesmo estando na inatividade. Por quê? Porque a disciplina e a hierarquia ela acompanham o militar até mesmo na reserva. É o que diz o estatuto. Ó, a disciplina e o respeito à hierarquia deve ser mantido em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformada. Por isso que a gente chega no quartel, tem lá o militar da reserva, mesma continência, as mesmas prerrogativas, porque continua, tá? Direitos, deveres e prerrogativas. Beleza, pessoal? Hierarquia militar. Dentro da hierarquia militar, bem tranquilo isso aqui também, nós temos chamados círculos hierárquicos. Bem tranquilo, né? Vocês conhecem bem os círculos hierárquicos. Tá? São âmbitos de convivência entre militares da mesma categoria. Círculos dos cabos soldados, círculo dos subtenentes sargentos, círculo dos oficiais superiores, tá ok? Círculo dos oficiais generais. Então nós temos os círculos, que é um âmbito de convivência entre militares da mesma categoria. Acabei de falar, categoria de cabo soldado, categoria de subtenentes sargentos, tá ok? E a finalidade desses círculos hierárquicos é desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Essa é a finalidade, ok? Por isso lá no quartel nós temos os círculos militares. Círculo lá militar dos subtenentes sargentos, círculo militar também dos oficiais, tá ok? É baseado nesses círculos hierárquicos aqui. Tranquilo, pessoal? Então, não confundir círculo hierárquico com escala hierárquica, tá, pessoal? A escala hierárquica é os níveis das graduações e postos. Terceiro, segundo, terceiro. Isso é a escala hierárquica. Círculo hierárquico não, é um âmbito de convivência entre os militares dessa mesma categoria. Bacana? Ok. Dentro da hierarquia de disciplina também, pessoal, nós temos o posto, a graduação, a precedência e a antiguidade, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, conceito, ok. Introdução, ok. Conceito, ok. Vamos falar de posto e graduação agora, ó. Posto, bem tranquilo, ó. Posto, graduação, bem fácil, bem molinho. O que é posto? É o grau hierárquico do oficial, tá? Conferido por quem? Por ato do presidente. E confirmado em carta patente. Então, toda vez que a pessoa é declarada oficial, quem declara o oficial, o presidente da República, entrega ao militar uma carta patente. Essa carta patente, ela dá esses direitos e prerrogativas para o oficial. Então, tome cuidado na prova, para não errar quem é que confere esse ato ao presidente da República, ou do ministro, né? Ele pode até delegar do ministro de força singular. E, no caso por exemplo, dos oficiais temporários, vai ser o ministro, pode ser o ministro, e confirmado em carta patente. Então, cuidado, tá? Com relação a posto também, a gente sabe que o posto vai de soldado ali até o general 4 estrelas. Tá? Mas existe um posto que ele só ocorre, todo mundo sabe também, em tempo de guerra, que é, por exemplo, no Exército é o marechal. Na Marinha chamam de almirante e na Aeronáutica chamam de marechal do ar. Então são postos que só surgirão num caso de guerra, em tempo de guerra. Beleza, pessoal? Com relação a posto é isso. Tome cuidado, né? Carta patente. O que é graduação? É o grau hierárquico da praça. Beleza? O cabo,
terceiro sargento, segundo sargento, bem tranquilo, vocês sabem, né? Conferido pela autoridade militar competente. O que pode pedir na prova é conferido aqui, ó. Quem confere é a autoridade militar competente. No Exército, por exemplo, quem pode conferir no boletim, no boletim ali é o próprio comandante. Não precisa ser o presidente da República, tá ok? E não tem a questão da carta patente, tá ok? Então, somente a publicação em boletim. Bacana, bem fácil, né? Com relação à hierarquia e disciplina, conceito de hierarquia, conceito de disciplina, o que são ciclos hierárquicos e sua finalidade, posto e graduação, não confundir na prova, assim, alguma pegadinha, tá ok? E o importante aqui é que os guarda-marinha, os aspirantes a oficial, guarda-marinha porque é na marinha, né? Chama de o aspira, chama de guarda-marinha. E na aeronáutica e no exército chama de aspirantes oficiais. Esses caboclos aqui são considerados o quê? Ó, praças especiais. Eles não são oficiais, tá, pessoal? Não são oficiais. Eles estão ali no limbo, são praças especiais. Tanto é verdade que eles não são submetidos a conselho de justificação, tá? Eles não são porque eles não tem posto ainda, é uma praça especial, tá ok? A gente vai já falar da precedência desses, então tome cuidado. Falar que o aspirante é oficial, é oficial, se estiver na prova está errado. Aspirante oficial é uma praça especial, tá ok? Dentro dessa hierarquia de disciplina, pessoal, nós temos dois institutos importantes. Nós não podemos confundir, muita gente boa confunde. E o Estatuto traz isso aí, bem tranquilo. Nós temos, na hierarquia de disciplina, nós temos a chamada precedência e nós temos a chamada antiguidade. Essas são coisas distintas. Pode até coincidir, assim, sempre assim, uma sequência lógica. O mais antigo tem precedência, tá? Mas não é a mesma coisa, né? Precedência, o nome já diz, né? Que vem antes, tá ok? Então, a precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto na graduação. Bem tranquilo isso aqui. O que é precedência? Por exemplo, está lá, dois segundos sargentos de infantaria, né? Quem precede aqui? O sargento A ou o sargento B? Quem tem precedências, por exemplo, a fim de, sei lá, precedência para escolher o adjunto, né? Adjunto não, mas para escolher alguma missão, o mais antigo, uma coisa melhor, a formatura, né? Quem é que tem precedência para assumir um cargo, para ir numa solenidade, tudo isso aí, quem é que tem precedência? Os dois são sargentos, segundo sargento, os dois são de infantaria, aí é bem tranquilo, diz o Estatuto, ó, se for do mesmo grau hierárquico, pela antiguidade no posto, não é? Ou graduação. Então, quem é esses dois sargentos mais antigos, é claro, se for da mesma turma, é o que foi, lá está lá no almanaque, lá, ele tirou a melhor nota no curso de formação, então ele é o número 1, o outro é o número 2, então a antiguidade é assegurada, essa precedência é assegurada na antiguidade. A antiguidade, eu estou antecipando, está logo aqui, né? É contada a partir da data da assinatura do ato da promoção. Então está lá, o sargento, o segundo sargento, esse exemplo que eu dei, os dois segundos sargentos de infantaria, um vai ser mais antigo que o outro, é claro, na data que foi promovido, né? Ele foi promovido, o outro foi promovido no outro dia, por exemplo. Então, o A é mais antigo que o B. É bem tranquilo, né? Bem tranquilo, né? Pela antiguidade. O que é antiguidade? Antiguidade nada mais diz que a antiguidade em cada posto de graduação é contada a partir da data da assinatura do ato, da promoção, nomeação ou da incorporação, salvo quando estiver taxativamente fixado em outra data. Então, a antiguidade é isso. Quem foi promovido primeiro é mais antigo, óbvio. Eu esqueci de uma coisinha aqui, pessoal, com relação à precedência. Eu disse o seguinte, a precedência, dentro do mesmo posto da graduação, ela é feita dentro da antiguidade. Claro, 2 tenentes-coronéis ali é mais antigo que quem foi promovido primeiro. Mas o Estatuto fala o seguinte, salvo em caso de precedência funcional estabelecida em lei. Existem situações, né, trazido pela norma, que às vezes o militar é mais moderno, é menos antigo que o outro, mas tem precedência com relação ao outro. Quer ver um exemplo? Quando você vê lá no CMA, no Comando Militar da Amazônia, tem lá na norma que você tem lá um 4 estrelas, que é o comandante militar da Amazônia, você tem um general de brigada, que é o chefe do Estado-Maior, e você tem um subchefe do Estado-Maior, que é um coronel, o coronel mais antigo. Quando esse subchefe do Estado-Maior entrava de férias, diz lá a norma que para ocupar esse cargo tem que ser oficial queima.
Então, quando o coronel entrava de férias, quem ocupava às vezes não tinha coronel, era um período de férias, quem assumia esse posto era um tenente-coronel queima, e às vezes tinha coronel queima que não tinha o curso de Estado-Maior e não assumia o cargo de subchefe de Estado-Maior. Então nós tínhamos um tenente-coronel na função, com precedência a um coronel fechado. Mas não quer dizer que o tenente-coronel é mais antigo do que o coronel, mas ele tinha precedência para assumir aquele cargo de subchefe. Por quê? Porque a norma diz que tem que ser um subchefe com o curso de Estado-Maior. Esse exemplo aqui, ó, salvo nos casos de precedência funcional, é o caso dele. Ele não tinha precedência pela antiguidade, mas tinha precedência por causa da função estabelecida em lei, na norma. Beleza? Então, precedência e antiguidade não é a mesma coisa, tá, pessoal? Geralmente, quem é mais antigo tem precedência, mas pode ocorrer exceções, como eu acabei de falar. Beleza? Ótimo. E quando há empate, como é que a antiguidade é estabelecida? Isso aqui também você já sabe, né? Que geralmente a gente sempre está lá na escola e tal, mas vamos ver se cair na prova, né? Como é que dá? Os dois têm, né? Tá ali, os dois são no mesmo posto, mesma graduação, né? Tem empate na antiguidade. Como é que é estabelecido? Deu horário? Entendeu? Como é que é estabelecida essa antiguidade? Olha só. Entre militares do mesmo corpo de fuzileiro, por exemplo, quadro de complementar arma ou serviço, então essa antiguidade pela posição nas respectivas escalas hierárquicas. Bem tranquilo, ó. Bem tranquilo. Se for do mesmo corpo, mesma arma, os dois são de infantaria, né? Como é que é feita a antiguidade? É dentro da escala hierárquica, né? Os dois são segundo sargento de infantaria, esse é o 01 do almanaque, esse é o 02. Então esse é mais antigo que esse. Bem tranquilo. É fácil. Na mesma arma, infantaria, no mesmo quadro de material bélico, no mesmo corpo, né? Corpo de fuzileiro na marinha, por exemplo, ou no mesmo serviço de intendência. Então é bem tranquilo. A antiguidade é feita dentro da respectiva escala numérica. Essa escala numérica eu tenho lá no almanaque. Está lá, o 1 é o fulano de tal, de infantaria, o 2 é o cicrano de infantaria. Então, o 1 é mais antigo que o 2, óbvio. Então, havendo empate na antiguidade, a primeira forma de desempatar é essa, bem tranquilo. Agora, ela complica quando não é no mesmo corpo, quadro, arma ou serviço. Fala, ó, nos demais casos, ou seja, quando não é os dois de infantaria, não é os dois, é um de infantaria e um de cavalaria. Bom? Quando é um de cavalaria e um de infantaria, como é que faz isso aqui, nos demais casos? Aí é pela antiguidade do posto ou graduação anterior. Então, se os dois são segundo sargento ali, sei lá, é de infantaria, foram promovidos no mesmo dia, né, na mesma hora e tal, então eu vou lá, não tem como verificar, né? Aí eu vou lá para graduação anterior. Se esse camarada era um sargento temporário, beleza, então ele é mais antigo. O A era temporário, o B era civil, ok? Então, o A é de saúde, o B é de infantaria, o 2 são segundo sargento, mas o de saúde era militar antes, temporário, esse não, então ele é mais antigo. Ok? Anterior. Se os dois eram temporário, ou se os dois eram civil, eu vou para o próximo. Se ainda permanecer a igualdade, eu vou recorrer aos graus hierárquicos anteriores. Ok? Tá? Perdão, pessoal, a primeira causa é porque eu passei batida. A primeira causa vai até aqui, ó. A primeira causa de desempate é aqui, ó. Pela antiguidade do posto de graduação anterior. Beleza. Se o cara era segundo sargento de cavalaria, o outro de saúde, o de infantaria era mais antigo, anterior, tranquilo. Aí fica fácil. Aí a segunda vai para cá, ó. Essa segunda eu estou falando. Se ainda subsistir, aí eu vou me recorrer aos graus hierárquicos anteriores. Aqui que eu vou entrar, né? Quem era, se ele já era militar anteriormente, se o outro não era, o outro era temporário, o outro não era, eu entro aqui. Se permanecer o empate, aí eu vou para a data de praça. Data de praça. Ah, os dois eram sargento temporário, era, mas qual é a data de praça dele? Ah, esse aqui era em 90, esse aqui 91. Opa, então 90 é mais antigo. Mas se permanecer ainda a data de praça, aí eu vou para a data de nascimento. Data de nascimento, mais de maior idade, o mais velho é considerado mais antigo. Pô, até chegar aqui, tá? Beleza? Então, essa é a forma de desempate, no caso, né, dessa complicação da antiguidade. Beleza? A letra B, bem tranquilo. Vamos para a letra C.
na existência de mais uma data de praça, aqui é no caso se tiver mais de uma data de praça, inclusive de outra força, prevalece a antiguidade do militar que tiver maior tempo de serviço na data de praça anterior ou na data de praça. Aqui, pessoal, é aquele caso, meu caso, por exemplo, eu tenho 3 datas de praça. Eu tenho data de praça lá de sargento, tenho de soldado, tenho de oficial. Então, às vezes, se a pessoa tiver mais de uma data de praça, prevalece aquela data que ele tem maior tempo de serviço. Qual é a chance que eu vou contar? Aquela que eu tenho maior tempo de serviço. É isso que está dizendo a letra C. Beleza, pessoal? A letra D, entre os alunos de um mesmo órgão de formação, de militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificamente enquadrados. Esse aqui cai naquele caso que a gente está lá na ESA, aluno lá, né? A gente está lá, pô, quem é mais antigo que não sei quem, tá, na minha época, não sei como é que está agora, mas na minha época, o militar temporário, o sargento temporário, ele ia e recebia como temporário lá, pô, o cara era o rei, né? Temporário, recebia, então ele já tinha precedência porque ele era militar antigamente. Mas a regra é o regulamento da escola, tá? Mas esse regulamento da escola, eu não sei se agora o temporário ele dá baixa, não sei como é que está, mas não pesquisei. Mas antigamente não, tinha que respeitar essa situação do temporário, ele ia ser o mais antigo dos alunos, e o restante, né, o regulamento do respectivo órgão, né? Era civil, aí vai lá, o civil, o regulamento geralmente fala da idade. Os mais velhos são mais antigos que os mais novos. Mas quem já era militar, sargento, cabo, aí ele vai para a letra A, B ou C. Eles entram nesses casos de desempate aqui. Beleza? Aí está falando a letra D. Beleza, pessoal? Agora, casos de precedência. Aqui é interessante. Casos de precedência. Botei 3 casos aqui de precedência. Aqui eu falei de antiguidade, aqui eu vou falar de precedência, né? Eu falei que precedência não é igual à antiguidade. Preceder é vir antes, né? Quem tem precedência sobre quem? A gente sabe, geralmente o normal é o mais antigo ter precedência sobre o mais moderno. Beleza. Mas existe alguns casos específicos aqui que o código traz, o estatuto traz. Por exemplo, precedência. Em igualdade de posto de graduação, mesmo posto de graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Ou seja, vamos lá, 2 subtenentes. Um subtenente da ativa e um subtenente está na reserva. Não quer dizer que o subtenente da ativa é mais antigo que o da reserva, não tem nada a ver antiguidade com precedência. Mas, para fim de precedência, o da ativa ele tem precedência com relação ao da reserva. Precedência, sei lá, numa formatura, precedência para alguma coisa, para determinado fim. Tá ok? Então, militar da ativa, do mesmo posto, porque se o da reserva for mais antigo, não, aí isso é no mesmo posto ou graduação, os 2 subtenentes, os 2 primeiros sargentos, os 2 segundos sargentos, um na ativa e um na reserva. Nesses casos, o da ativa tem precedência do da reserva, mas não quer dizer que ele tem antiguidade. Na prova pode pedir assim, em igualdade de posto, o militar da ativa é mais antigo que o militar da inatividade. Está errado a prova. Precedência não é sinônimo de antiguidade. Beleza? O que mais aqui, ó? Em igualdade de posto de graduação, a precedência entre os militares de carreira da ativa e os da reserva não remunerada, e os da reserva remunerada ou não, que estejam convocados, é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto de graduação. Isso aqui é bem tranquilo, pessoal. A gente sabe que isso aqui é bem, ele está falando da precedência do militar que está na ativa e daquele militar que estava na reserva e foi convocado para ser da ativa. E aí, como é que eu falo a precedência? Estou lá, passei 30 anos de serviço, tá, beleza, fui para a reserva, ok, estou curtindo lá, e de repente chega lá, né, um documento, ó, você vai ser reintegrado de novo, convocado para o serviço ativo. Beleza, voltei para o serviço ativo. Como é que é a minha precedência no serviço ativo? Né, como é que é a minha, como é que é a precedência, né, com relação ao militar que está na ativa agora, já que eu voltei? Aí diz aqui, ó, ela é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto da graduação. Ou seja, a minha antiguidade, digamos que eu fui embora como capitão. Então, qual é a minha relação com o capitão da ativa agora, que eu voltei? Então, o tempo que eu fiquei de capitão na ativa
é que vai definir a minha precedência. Então, se eu fiquei 10 anos como capitão na ativa, então, e esse capitão da ativa só tem 9 anos, então eu tenho precedência sobre esse militar da ativa, porque esse militar da ativa só tem 7 anos de capitão. E eu, antes de eu ir para a reserva, eu tinha 10 anos de capitão. Então eu tenho precedência. Então é isso que está falando no estatuto, né? Em igualdade de posto, capitão, a precedência dos militares da ativa e da reserva, né? Ou não, remunerado ou não, porque pode ser o da reserva remunerado ou não, eles podem ser convocados, né? É definida pelo tempo de efetivo serviço no posto na graduação. Quer dizer, no posto na graduação, antes de ele ir para a reserva. Se ele passou 1 ano naquele posto, e o cara da ativa tem 3 anos no posto, da ativa tem precedência. Se ele voltou e tem 5 anos, quando ele tem 5 anos naquele posto na graduação, e o da ativa só tem 3, ele tem precedência sobre esse militar da ativa. Bem tranquilo, entenderam isso aqui com exemplo? Pois é. Outra especificidade com relação à precedência, que é interessante, é a precedência das praças especiais. Quem são as praças especiais? O aspirante oficial no Exército, por exemplo. Ele é uma praça especial. Tá, e ele é mais antigo que quem? Bom, o estatuto diz o seguinte, ó, praças especiais é mais antigo, ou melhor, perdão, falando de precedência, pessoal. A praça especial tem precedência sobre todas as praças. Quem são as praças? Do soldado ao subtenente, suboficial, praça. Tá? Então, a praça especial, por exemplo, o aspirante oficial, tem precedência sobre todas as praças, bem tranquilo. Ótimo. O aspirante, beleza. Vem cá, e o pessoal da AMAN, da SpaceX, né? Como é que fica isso aí? Vamos lá. O guarda-marinha... Pessoal, deu uma caída aí no áudio, tá? Eu vou voltar, você deve ter percebido, deve ter sido aqui. Eu vou voltar de novo, falar aqui rapidamente sobre alguns casos de precedência. Não sei se vocês ouviram, foi por aqui, foi nesse, mas deu um problema no áudio aí. Só repetindo rapidamente, casos especiais de precedência, tá? Em igualdade de posto de graduação, os militares da ativa têm precedência sobre inatividade, bem tranquilo. Eu estou na ativa, capitão, sou do mesmo posto, num capitão da inatividade. Então, eu não sou mais antigo, mas eu tenho precedência com relação a esse militar. São coisas distintas, beleza? Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre militares de carreira da ativa e da reservas que estejam convocadas é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto da graduação. Resumindo isso aqui, o que quer dizer? Olha só, eu estou na reserva, fui embora como capitão, fui para a reserva, né? E tem lá, por qualquer carga d'água lá, eu fui convocado para retornar ao serviço ativo. Como fica a minha situação de precedência agora, diz o estatuto? Sua precedência ela vai ser regulada pelo seu tempo de serviço quando você tinha na ativa como capitão. Por exemplo, se eu na ativa como capitão, antes de ir para a reserva, eu tinha 8 anos de serviço, então eu vou ter precedência com relação àqueles capitães que têm menos de 8 anos de serviço. É isso que está dizendo esse caso especial aqui de precedência. Tranquilo? Agora, o 3 aqui é a precedência entre as praças especiais e as demais praças. Tá? Por exemplo, o inciso 1 aqui está falando da precedência do aspirante oficial, né? O aspirante oficial, que na Marinha chama ele de guarda-marinha, com relação às demais praças, bem tranquilo. O aspirante oficial tem precedência sobre todas as demais praças, né? Desde do soldado até o subtenente, bem tranquilo. E a precedência dos cadetes da academia. O primeiro ano da academia militar, por exemplo, né? Chama de cadete no Exército e na Aeronáutica e chama de aspirante na Marinha. Qual é a precedência deles? Claro, os cadetes eles estão abaixo do aspirante, né? O aspirante tem precedência sobre o cadete, mas o cadete tem precedência sobre o subtenente, ok? E suboficiais, bem tranquilo. Ó. São hierarquicamente superiores aos suboficiais e aos subtenentes. Beleza? Descendo mais um pouquinho. E os alunos da preparatória, da SpaceX, da escola preparatória, qual é a precedência dele? Bom, eles têm precedências, ou seja, eles têm precedência sobre terceiro sargento e são comparados ao terceiro sargento. Então, quando lá o jovem faz o concurso da SpaceX e ele ingressa na SpaceX, ele já ele ingressa como equiparado a um terceiro sargento. Só que entre o aluno da SpaceX e o terceiro sargento, o aluno tem precedência sobre o terceiro sargento. Beleza, pessoal? Então, essas 3 primeiras aqui são casos especiais. Eu tinha até feito
para vocês não errarem, eu até coloquei aqui, ó. Na hora que eu terminar aqui, eu coloco aqui no quadro, né, um maceteirozinho aqui, bem tranquilo, ok? O que mais? Outro caso especial de precedência. Os alunos de formação de quê? Lá, do NPOR e do CPOR, né, do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, né? Tome cuidado, eles têm precedência sobre cabos, tá? E são equiparados a cabos, mas os alunos do NPOR e do CPOR, eles só têm precedência sobre cabos se eles tiverem o quê? Fardado, tá? Se eles não tiverem fardado, não tem. Então, se eles tiverem fardado, os alunos CPOR e NPOR, ele tem precedência sobre os cabos. E esses alunos são comparados a cabos, beleza? Os cabos têm precedência sobre os alunos da Escola de Centro de Formação, de sargentos, que a eles são equiparados, respeitada no caso dos militares da antiguidade. Então, quando a gente fez lá o curso de formação de sargento, nós éramos alunos, né? Os cabos, em regra, tinham precedência sobre os alunos. O cabo tem precedência sobre os alunos. Ele diz aqui, e os alunos, nós alunos do curso de sargento, somos equiparados a cabo. Só que ele fala no final aqui, respeitada no caso dos militares da antiguidade relativa. É aquele exemplo que eu dei. Se o camarada já era sargento temporário, ele vai ser mais antigo que o cabo. Ou melhor, ele vai ter precedência com relação ao cabo. Tranquilo, pessoal? Então, esses são os exemplos de precedência bem tranquilo, tá? Com relação ao... Aí você faz esse quadrinho aqui, ó. Eu tinha até feito um quadrinho aqui, ó. Os alunos da SPSEX, vou até botar aqui, ó. Aí vocês fazem aí, ó. SPSEX. Os alunos da SPSEX. Bota aqui, ó. Maior ou igual a terceiro sargento. Aí vocês copiam aí, ó. Porque ele tem precedência a terceiro sargento e ele é comparado a terceiro sargento. Aí eu botei aqui, ó, CPOR, o NPOR. Eu coloquei aqui, ó, maior ou igual que o cabo. Claro, se tiver fardado. Ele tem precedência para o cabo, se tiver fardado, e é comparado a cabo, tá ok? E o cabo, ele é maior ou igual do que, vou botar o CFS aqui, aluno com curso de formação de sargento. Então, o cabo, ele tem precedência ao aluno de curso de formação de sargento e é comparado, e o aluno é comparado ao cabo. Beleza, pessoal? Então, esse é um maceteiro para você não errar essa questão de precedência entre as praças especiais. Tranquilo? Fácil? Pessoal, e para fechar esse nosso título 1, a gente vai tratar bem tranquilo, ó, agora no capítulo 2, dos cargos e funções militares. Eu vou apagar aqui, ó. A gente vai tratar dos cargos e funções militares. Beleza? A gente encerra o título 1 aqui. Olha só. Cargos e funções militares. Vai de que artigo? Deixa eu apagar aqui, ó. Vai do artigo 20. Vou botar aqui, ó. Ele vai do artigo 20 ao artigo 26, tá, pessoal? Botar 20 ao 26 do Estatuto dos Militares. Cargos e funções militares. Beleza? Bem fácil, bem tranquilo. Pessoal, a gente sabe que as Forças Armadas eram uma instituição organizada, né? E essa instituição organizada, como o nome já diz, ela é composta por órgãos. No Exército, por exemplo, nós temos vários órgãos. Temos lá o Comando do Exército, que é um órgão. Nós temos lá os departamentos, né, os órgãos setoriais, DCT, COTE, e vai lá, tem as diretorias, tem as OMs, as organizações militares, pois é, são os órgãos. E esses órgãos, né, são formados, né, para eles funcionarem, eles precisam de centro de competências, né, eles precisam ser preenchidos por cargos. Tá? Então, esses órgãos são compostos por cargos. E esses cargos, obviamente, são preenchidos por militares. Ok? Cargos e funções, né? Os cargos preenchidos pelos militares. Ok? Então, é desse tema que a gente vai falar, do cargo e da função militares. Né? Cargo militar, pessoal, é uma cadeira, é um local em que o militar vai exercer determinada atividade. Então, quando cria uma organização militar, criou uma organização militar, ela, dentro dessa organização militar, ela vai ter lá o quadro, nosso famoso QCP, quadro de cargos previstos. Então, ele é criado e, juntamente com a organização militar, com esse órgão,
cria-se os cargos para o cumprimento da finalidade daquela organização militar. Então, o cargo é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidade cometido a um militar em serviço ativo. Então, tome cuidado. É por isso que o prestador de tarefa por tempo certo não pode assumir cargo, porque cargo é uma prerrogativa do militar da ativa, diz o Estatuto, beleza? Então, é o conceito de cargo militar. As obrigações inerentes ao cargo devem ser compatíveis com o grau hierárquico. Claro, quanto mais complexo o cargo, né, maior tem que ser o grau hierárquico para assumir aquele cargo. O cargo de comandante, aí tem lá, comandante tem que ser coronel, comandante do OM, né, coronel, tenente-coronel. Tem lá os caras. Então, dependendo tem que haver uma correspondência, né, da complexidade do cargo com o grau hierárquico, beleza? O provimento desses cargos são providos com o pessoal que satisfaça os requisitos do grau hierárquico de qualificação exigidos para seu desempenho. Por isso que o militar faz curso. Então, o militar faz curso, então existem determinados cargos que só pode ser preenchido por determinados militares que têm determinada especialidade, né, determinados requisitos e grau hierárquico para assumir aquele cargo, tá ok? E como é que é a forma de provimento? Como é que eu vou preencher? Nós vamos preencher esses cargos públicos, tá ok? Então, no nosso caso, o provimento do cargo público ocorre através da nomeação. Então, o militar, quando ele é nomeado, né, ele vai nomear, por exemplo, e vai assumir, vai prover aquele cargo que estava em branco, estava em claro lá. Então, tinha lá o cargo, né? O cargo tinha lá o QCP, o quadro de cargo previsto, o militar vai lá, foi nomeado, ele assume, né? Isso é forma de provimento, né? Preenchimento do cargo público. Ou por determinação expressa da autoridade competente, né? Existe outra forma de preenchimento de cargo público por determinação expressa da autoridade. Até aí não tem muita novidade, pessoal. Tranquilo, olha só. Agora, isso aqui até caiu na prova passada, pessoal, né? Vacância do cargo público. É bem tranquilo, acho que caiu nessa última prova. Vacância, quando é que o cargo se torna vago? Está lá o cargo e falta alguém para assumir. O pessoal chama aí de claro, né? Tem uma vaga lá, tem um claro naquele cargo. A cadeira está lá, mas não tem ninguém ocupando. Isso se chama de vacância. Quando é que ocorre, né? Então, o cargo militar é considerado vago quando, a partir da sua criação, até que o militar nele tome posse. Criou a OM. Por exemplo, lá em Macapá criou a brigada lá, a brigada agora lá de Macapá. Ela tem vários cargos, aquela brigada lá. Chefe, não sei de quem, um monte de cargo. Então, o cargo é considerado vago a partir da criação, por exemplo, na brigada de Macapá, até que o militar seja transferido e ocupe. Ocupou, deixou de estar vago. Então, o primeiro caso de vacância, né, da criação do cargo até a ocupação do cargo. Tá? Ou desde o momento em que o militar é exonerado, por exemplo, o militar está assumindo o cargo e ele é exonerado daquele cargo. Exoneração, pessoal, não é que o militar foi demitido, nem nada. Exoneração é quando aquele cargo, a autoridade tirou ele por qualquer coisa, não necessariamente por ter feito coisa errada. Pode, dado tempo, foi exonerado, entendeu? Militar, o prazo máximo para aquele cargo são 2 anos. Então, terminou 2 anos, ele é exonerado do cargo. Tá? Então, do momento que ele é exonerado até o outro ocupar, esse período que passou, o cargo é considerado vago. Beleza? Também considerado vago, foi isso que caiu na prova. Ó. Os cargos militares que estavam ocupando, morreu, por exemplo, faleceu. Beleza? Foi considerado extraviado. Extraviado é aquele caboclo lá que está numa missão, desapareceu. Né? Aí tem um determinado período lá, ele é considerado extraviado. Aí tem várias consequências jurídicas para o extraviado. Desapareceu, ninguém sabe, não deu notícia e tal. Não foi considerado morto ainda, mas está considerado desaparecido. Os feitos prisioneiros de guerra é aquilo que a gente sabe onde está, numa missão, mas sabe que ele está prisioneiro de guerra, ele foi feito prisioneiro de guerra. Nesse caso, o cargo que ele ocupava fica vago. E os desertores, né? Aqueles que passaram mais de 8 dias, que não compareceram ao quartel e cometeram o crime de deserção. Então, desses casos também, o cargo em que esses militares ocupavam também é considerado vago. Tá ok? Isso aqui caiu na última prova do nosso concurso. Então, não devemos confundir cargo militar com função militar. Todo cargo tem uma função militar. O que é função militar? É o exercício das obrigações inerentes ao cargo. Então, podemos dizer que todo cargo tem uma função. Claro, porque a função são as atividades do cargo. Então, todo cargo tem uma função. Mas o inverso não é verdadeiro, né?
Nem toda função tem cargo. Quer ver um exemplo? Lembra no quartel, quando o comandante entra de férias, o cargo de comandante lá, comandante da OM, né? Tem um cargo lá, tem as atribuições dele, o cargo. Quando ele entra de férias, quem vai responder pelo comando é o subcomandante. Mas geralmente o subcomandante, quando ele assina um documento respondendo pelo comando, ele não deixou de ser subcomandante, ele continua subcomandante, ele não vai exercer o cargo de comandante, ele continua sendo comandante, mas vai exercer a função do comandante, vai só as atribuições, mas ele continua no cargo de subcomandante. É um exemplo de função sem assumir o cargo, tá ok? Agora aqui eu botei na cor verde, bem interessante, tem no estatuto, isso aqui acontecia muito. E eu já vi, eu estava analisando, tem até processo militar que entrou na justiça com relação a isso aqui, ó. Vocês não devem ter pego, né? A turma está fazendo agora, mas olha só o que diz o estatuto. Ó. O militar ocupante de cargo provido de caráter efetivo ou interino, de acordo com o parágrafo único do artigo 21 do Estatuto, a gente vai falar, faz jus aos direitos correspondentes ao cargo, conforme previsto no dispositivo legal. Isso aqui é o seguinte, o militar, o cargo lá previsto é para, sei lá, vamos lá, um cargo previsto para tenente, o cargo lá é para segundo tenente, sei lá, o cargo de comandante pilotão, não sei. O caso aqui, não sei, por exemplo, de comandante pilotão, e agora o tenente vaza, o cargo fica vago, e quem assume de fato é o primeiro sargento. Então, segundo o estatuto, esse primeiro sargento antigamente acontecia isso. Agora não, porque a pessoa não faz mais isso, não coloca um militar em cargo de outro. Então, nesse exemplo que eu dei, o primeiro sargento assumia a função de comandante pilotão e, por exemplo, recebia os proventos, a remuneração de primeiro tenente, e não de sargento. E é óbvio, porque ele estava exercendo um cargo que era de um tenente. É o que fala o estatuto. Ó. O militar ocupante de cargo provido em caráter efetivo ou interino, o cara pode até passar, pode exercer de maneira temporária, de acordo com o parágrafo único do artigo 21, fala do Estatuto, faz jus aos direitos correspondentes ao cargo. Que direito é esse? Por exemplo, remuneração, conforme previsto no dispositivo legal. A gente não vê mais isso hoje porque as Forças Armadas tentam colocar todo mundo no cargo. Mas eu já vi uma ação nesse ano, lá no Rio Grande do Sul, esse exemplo que eu dei, o camarada foi para a reserva e judicializou, e o juiz deu o ganho de causa, porque ele conseguiu provar que na ativa ele foi comandante pilotão, de fato e tal, tinha prova publicada em boletim e tudo, e o juiz mandou, determinou em sentença que ele fizesse jus aos direitos referentes ao cargo. É isso que quer dizer isso aqui do Estatuto dos Militares. Tranquilo, pessoal? O que é mais aqui, para terminar? Há algumas obrigações que, por alguma peculiaridade, não se encontram catalogadas. Isso aqui está dizendo o seguinte, ó, com relação a cargo, existem outras obrigações, por exemplo, encargo, comissão, que não estão catalogadas como, que não está lá no QCP, mas que eu aplico todas essas características do cargo com relação a isso. Por exemplo, o camarada ele é nomeado por uma comissão de remuneração, eu participei da comissão de remuneração do Exército. Então, eu não estava assumindo um cargo, eu estava assumindo uma comissão, publicado em BI temporária, tá? Então o Estatuto está falando o seguinte, ó, né, há algumas obrigações que por alguma peculiaridade não se encontram catalogadas no QCP. Essas devem ser cumpridas como qualquer outra de natureza militar. E aplica-se no que couber a questão do cargo militar. Ele recebe a incumbência de uma comissão, do encargo, ele é encarregado de inquérito policial militar. Então isso aí ele vai cumprir normalmente e no que couber eu aplico os casos específicos de cargo militar. Beleza, pessoal? Então, com relação a o título 1 do Estatuto, que vai do artigo 1º ao artigo 26, era isso que eu queria falar para vocês. Generalidades, tá, pessoal? Dentro da generalidade, a gente estudou o capítulo 1, falou de finalidade, capítulo 2, a gente falou de hierarquia e disciplina, né? Capítulo 3, a gente falou capítulo 3, falamos aqui de cargos e função militar. Beleza, pessoal? Então, tome cuidado na prova. Para não errar essas questões. Vamos fazer aí um rápido intervalo e depois nós voltamos para falar aí do título 2 do Estatuto dos Militares. A gente vai tocando o título 2 até o término da aula e se não der tempo, a gente continua na próxima aula. Beleza, pessoal? Rapidinho, 5 minutinhos para tomar um café, fazer um intervalo e nós voltamos já.